Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 13 de agosto de 2020. O título é Julgamento. Vamos lá. Quando, mesmo discordando, nos abstemos de julgar, acredito que demos um passo a mais no nosso caminho evolutivo. O mesmo acontecimento pode afetar de formas diversas várias pessoas. Lembro aqui de uma história que li sobre dois irmãos que perderam a mãe ainda crianças e o pai tornou-se alcoólatra. Um dos meninos seguiu o mesmo caminho, enveredando para o alcoolismo. O outro escolheu o oposto. Trabalhou muito desde cedo, estudou e, quando teve oportunidade, saiu de casa, construiu uma carreira e uma família. O exemplo do pai surtiu resultados diversos. Um copiou os passos do pai, o outro viu ali o que não queria para a sua vida. E não nos cabe também julgar esse pai. Não temos como mensurar o que a dor da perda acarretou na sua alma. Não existe um padrão manual para a superação de traumas, perdas e toda sorte de sofrimento. Seria tão mais fácil. Quanta amargura poderia ser evitada se as pessoas, antes de qualquer julgamento, buscassem conhecer a história por trás da atitude. Se esforçassem em observar mais atentamente antes de falar. Afinal, temos dois olhos, dois ouvidos e apenas uma boca, e não deve ser por acaso. Pensando bem, faz todo sentido, não é mesmo? Não seria mais razoável se, antes de sair atirando palavras duras e acusações, sem um profundo conhecimento, se tentasse usar uma boa dose de empatia? Respirar, refletir e resolver se realmente emitir uma opinião é tão necessário assim? Agrega algo? Traz algum benefício? Observando a superfície de um lago, há como saber se ele é seguro? Qual sua profundidade? Se em suas águas habitam dóceis peixinhos ou criaturas perigosas? Assim são as pessoas. Sua essência não está na superfície. Nem tudo é o que parece. Se há preguiça ou falta de interesse em se aprofundar, melhor se abster. Talvez o que o mundo mais necessite nesse momento seja menos dedos apontados e mais mãos estendidas. Então vamos lá. Quando eu escrevi esse texto, né, hoje eu nem uso mais esse termo julgamento, né? Hoje eu entendo assim que o julgamento, na verdade, quando a gente emite um julgamento, é porque a gente avaliou os fatos. Então você se aprofundou na situação para emitir um julgamento. O que é um julgamento? É uma opinião a respeito daquilo. É como, por exemplo, o juiz, quando avalia as provas, ele avalia todas as provas para dar o veredito, para aí, né, dar o resultado do julgamento. Então, hoje eu entenderia assim que o termo mais adequado seria que a gente não deve condenar, né? Não julgar. Julgar, a gente está julgando o dia inteiro. Tudo que a gente observa, a gente está emitindo julgamentos, mas no sentido do quê? De avaliar a situação e aí formar uma opinião. No caso aqui, na verdade, o que eu acho que mais explica o sentido do texto é justamente que, às vezes, hoje em dia, principalmente, né, com essa coisa de cancelamento, né, as pessoas não seriam que elas estão julgando, elas estão condenando. Então, elas estão condenando sem simplesmente com o conhecimento muito superficial de tudo que está acontecendo. Então, aí eu cito essa história, que é uma história que eu gosto muito desse exemplo, porque justamente fala das nossas escolhas, né? Porque muitas vezes as pessoas é mais fácil você culpar alguém por alguma escolha errada que você tenha feito. Então, no caso aí, e hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas, eu sou assim porque eu tenho trauma de não sei o quê, é por culpa de fulano, é por culpa de ciclano, é porque, né? Então, assim, o importante, todo mundo passa, né, por situações traumáticas, às vezes, por situações difíceis, relações tóxicas, mas a gente
faz as escolhas, né. Não tem aquela frase que diz: "O importante não é o que fazem com você, mas o que você faz com o que fazem com você", né. E assim, as pessoas fazem muitas vezes o que a gente vai permitindo quando a gente não se posiciona, quando a gente não impõe limites, né. Isso em todas as relações, relações familiares, relações afetivas, relações de amizade, né, sempre tem que ter ali o respeito mútuo, tem que ter a reciprocidade, tem que ter os limites respeitados. Então, e existem as escolhas. No caso, ó, os 2 filhos foram criados pelo mesmo pai, vivendo a mesma situação, e cada um fez a sua escolha. E aí, o que, de repente, né, seguiu os mesmos passos, caiu numa vida de autodestruição, vai falar: "Ah, é culpa", né, pode alegar que foi culpa do exemplo do pai, culpa do pai. Só que o outro estava na mesma situação e não escolheu aquela vida. Muito pelo contrário, ele olhou ali e falou: "Eu não quero isso para mim". E foi fazer o trabalho dele para realmente não ter um destino igual àquele. E também, quando eu falo da gente não, assim, não condenar esse pai, né, no texto eu falo não julgar, né, mas no caso seria não condenar, porque, eh, algumas pessoas, que nem um dos filhos teve uma força moral, uma força espiritual de sair desse contexto, e algumas pessoas não conseguem. Né, então, assim, cada indivíduo é um universo, né, um ser único, e ali ele vai ter as emoções próprias deles, que vão levá-los às escolhas. E, assim, não tem como a gente saber o que, essa pessoa realmente está sentindo, qual o sentimento dele em relação àquilo, né. Tem algumas pessoas que realmente não conseguem superar certas, situações difíceis, não conseguem superar perdas, não conseguem superar traumas, e às vezes e aí lógico que o correto, né, o mais adequado, na verdade, seria buscar um auxílio, né, buscar, uma terapia, buscar um tratamento, buscar um apoio, fazer alguma coisa para sair disso, né. E às vezes, no caso, a gente ouve histórias aí também de pessoas que passam por perdas difíceis, assim, e na verdade encontram força, né, até nos filhos, em entender que tem um papel importante ali e que tem uma missão ali de criar, né, aquela família e segue em frente, em função justamente daquelas pessoas que dependem dele, que não foi o caso desse pai, né, no caso ele se deixou abater, se afundou e infelizmente isso trouxe certas consequências, né, principalmente para um dos filhos que não conseguiram também superar, a situação. Não conseguiram, um dos filhos não conseguiu, eh se fortalecer sem o suporte do pai, o outro já tomou um outro caminho. Então, assim, tudo são escolhas, e a gente também, quando nós, eh, fazemos essas avaliações superficiais e acabamos condenando as pessoas sem conhecer os fatos, também estamos fazendo uma escolha num caminho que não é um caminho que nos traz, que nos agrega, boas energias, boas vibrações, né, porque a gente cai nessa energia de falta de empatia, na verdade, porque a gente não, às vezes, não conhece todo o contexto. E mesmo aquelas pessoas que a gente sabe, né, que são pessoas, que fazem coisas, ruins, né, que prejudicam outras pessoas, eh, eu acredito, que essas pessoas em algum momento vão, colher tudo aquilo que elas estão plantando. Eu acredito na lei do retorno.
E é que às vezes o que acontece é que as pessoas falam: "Ah, porque, fulano faz um monte de coisa ruim, ele nunca e tá sempre saindo por cima", a gente não sabe. Isso eu já até falei, acho que em outros vídeos, que a gente não sabe, eh, o que está por trás das aparências, né, a gente não sabe, não conhece toda a verdade. Então, pode ser que a gente tem muita gente que demonstra, né, uma coisa e na verdade a vida dela é totalmente outra. Então, às vezes é uma pessoa totalmente infeliz, solitária, uma frustrada e que demonstra para todo mundo ser uma pessoa poderosa, uma pessoa que está sempre bem, e não é bem a verdade, né. Como tem uma frase que eu já citei aqui de uma amiga que ela fala que a gente conhece, o palco, mas não conhece os bastidores. E então esse texto surgiu justamente para falar dessa questão da gente não emitir, assim, condenações com base em coisas superficiais, porque o que a gente vê tem um rapaz que ele fala que ele sempre, eh, e que ele usa a regra das 48 horas, acho. Que é assim, ele sempre espera 48 horas, porque as muitas coisas que surgem, assim, principalmente hoje nesse contexto de redes sociais, que tudo se espalha que nem rastilho de pólvora, né, acontece uma coisa e tá todo mundo falando, 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 já condenando, não sabe nem o que está acontecendo direito e tá condenando. Então ele fala: "Espere as 48 horas, que normalmente a verdade surge, depois de um determinado prazo". Eu lembro até também tem uma história interessante que eu lembro que aconteceu isso, que tiraram uma foto de uma mãe que está no aeroporto, que ela pôs o bebê no chão, assim, em cima de um cobertorzinho, e ela estava sentada no celular. Aí tiraram a foto, aí todo mundo já, né, condenou: "Ai, olha que mãe, não sei o quê, a criança ali no chão e ela no celular e não sei o quê, não sei o quê". Aí surgiu a história, né, depois ela porque o negócio começou a viralizar e começaram a atacar ela e sabe como que é, né, o negócio, eh a vida da pessoa vira um inferno, né, porque começa todo mundo a atacar e condenar e xingar e não sei o quê. Aí ela veio esclarecer o que tinha acontecido, que ela estava no aeroporto, acho que há um dia ali e tentando resolver, e porque o voo foi cancelado, ou não sei se era por causa do tempo, tinha sido, fechado o aeroporto, e a companhia aérea não tinha fornecido, nesses casos deveria, né, fornecer um local para ela se alojar, ela não conseguiu, e aí ela tá nessa foto ali, ela estava conversando, né, pelo WhatsApp com a família, tentando achar uma solução, se alguém poderia, buscar, porque não era de um país para outro, era interno. Se haveria alguma possibilidade dela conseguir um outro meio de transporte ou alguém buscá-la, ela conseguir viajar para um outro ponto e alguém ir buscá-la, assim, ela estava tentando resolver a situação, porque ela estava totalmente esgotada, estava com um bebê, estava numa situação extremamente complicada, ela estava tentando resolver. E aí todo mundo já condenou, né. Então, aí depois que a história, verdadeira veio a público, aí que as pessoas foram entender, quer dizer, já saíram atirando sem nem conhecer o contexto, né. E, assim como também teve recentemente a história da menina lá do avião que não cedeu o assento dela, e todo mundo né, achando que a menina virou heroína, né, e a mãe virou a vilã, e no fim também se descobriu que não tinha sido a mãe que tinha, filmado, a mãe inclusive estava ocupada com um outro filho dela, que era uma criança com necessidades especiais e tudo, e foi uma outra passageira que se doeu pela situação e filmou. Então, olha só, e o negócio viralizou, assim, que ficou, só se falava naquilo, né, por dias e dias e dias. Então,
olha como que tá, né, como que as coisas hoje estão. As pessoas não tentam pensar antes, não tentam, aguardar que as coisas se esclareçam, tudo é julgamento rápido, tudo é julgamento no caso, condenação, né, que o julgamento você faria se você tivesse conhecimento dos fatos, para emitir aí uma opinião. É que é uma expressão que a gente usa normalmente para falar, né, que está condenando, que se popularizou no sentido mais pejorativo, né? Quando você fala que você está julgando a pessoa, já pensa para o lado mais negativo. Mas, na verdade, o negativo é você condenar de uma forma superficial, né? Que dizem que a verdade, que tem três lados, né? O lado A, o lado B e a verdade, né? Que é a que está no meio, que é o que junta tudo e tira a conclusão. Então, esse texto é justamente para que a gente tenha um pouco mais de cuidado, empatia, paciência e não tomar decisões ou condenar as pessoas com conhecimentos muito superficiais. Até porque, na verdade, a gente não precisa opinar sobre tudo. Né? É interessante como as coisas, cada fato que acontece, todo mundo acha que tem que falar a respeito. Né? E tem coisas que a gente não precisa, até porque também não vai fazer a menor diferença. Né? Então, às vezes você toma conhecimento, tudo bem, mas a gente não precisa se manifestar sobre tudo. Algumas coisas são importantes que a gente se manifeste, mas tem coisas, como esses tipos de acontecimento aí, que diferença faz, né? A gente falar, elogiar ou criticar a pessoa por causa de um evento que aconteceu no avião, uma discussão que aconteceu no avião, ou uma discussão que aconteceu no aeroporto, assim, não, às vezes parece que é justamente a sociedade está se pegando tão em coisas desnecessárias, quando a gente tem muita coisa mais importante para tratar e para realmente gastar o nosso tempo e a nossa energia. E fica aí perdendo tempo com essas coisas que acabam sendo distrações justamente para que as pessoas não olhem para o que realmente interessa, né? Então é só ter mais essa atenção, esse cuidado, mais empatia, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.